Vibra, meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente conversou sobre dose absorvida, que é a quantidade de energia que uma radiação deposita numa certa massa de um material. A gente viu que a dose absorvida ela independia do tipo de radiação. Então, não conseguíamos estipular a diferença de uma radiação gama para uma radiação alfa. Por isso, a gente precisa de outras técnicas e outras grandezas para especificar. Então, a gente vai conversar hoje sobre dose equivalente, que vai tentar unir e preencher essa lacuna. Vamos lá? Então, olha só, a dose equivalente. A gente viu que uma mesma dose absorvida pode causar efeitos diferentes. Por quê? Porque depende da radiação que foi emitida. Por exemplo, 0,05 grays de radiação alfa causa mais dano que 1 gray de radiação gama. Então a gente vai precisar fazer o quê? Encontrar algum fator para dizer qual é aquela radiação. Então a gente vai trabalhar com a dose equivalente, que por definição é a dose na qual o indivíduo recebeu para uma determinada radiação. Ou seja, a dose equivalente ela pega a dose absorvida e especifica para uma determinada radiação. E como é que ela faz isso? Ela faz utilizando um fator de ponderação, antigamente também chamado de fator de qualidade, WR. E esse fator é único para cada tipo de radiação. Então, na prática, a gente calcula a dose equivalente da seguinte maneira. Dose equivalente, que a gente representa por H, é igual a dose absorvida, D, vezes o fator de ponderação. Eric, quais são as unidades de dose equivalente? Pessoal, a gente já viu que a dose absorvida era dada em quê? Era dada em joules por quilograma. Quando a gente vem para a dose equivalente, a gente deixa de ter aquele nome Gray e passa a ter Sievert, tá? Então, dose equivalente, a unidade é Sievert, a unidade atual, tá, galera? Unidade atual. Se a gente for olhar para a unidade antiga, a gente tem a unidade chamada Rem. O que quer dizer Rem? Röntgen equivalente Men, ou seja, a dose Röntgen equivalente homem. Então, a unidade antiga Rem pode ser convertida para a unidade nova. Como? 1 Sievert são iguais a 100 Rens. Beleza? Tranquilo, Eric. Mas quanto vale o valor do fator de ponderação? Depende. Depende de quê? Depende da densidade de ionização de cada radiação. Como assim? Quando eu tenho radiações que ionizam mais, você vai ter um fator de ponderação maior. Quando você tem radiações que ionizam menos, você vai ter um fator de ponderação menor. Por exemplo, radiação alfa, ela produz 1 milhão de pares de íons por milímetro de tecido. Ou seja, ela tem uma alta densidade de ionização. Já quando a gente vem para beta e gama, a gente tem 10 mil pares. Ou seja, a gente tem 100 vezes menos. Beleza? Então, a gente fala que beta e gama são radiações de baixa densidade de ionização. E os valores do fator de ponderação são tabelados. Então, aqui, quanto maior for a densidade de ionização, maior o WR. Então, pessoal, para fótons gama e raio-x, esse fator de ponderação vale 1. Ou seja, para fóton raio-x e gama, o que a gente tem?
a dose absorvida é igual à dose equivalente, porque o WR é igual a 1. Mas quando a gente vem, por exemplo, para partículas alfas, que são muito ionizantes, a gente já tem um WR de 20. Eric, eu preciso saber isso? Olha, precisa. Principalmente para as radiações que a gente mais utiliza, que é raio-x, gama, beta e alfa. Tá? Então, raio-x, gama e beta, a gente tem que o fator vale 1. E para alfa, fator 20. Beleza? Então, esses valores vocês têm que saber. Eric, e nêutrons? Olha, eu já vi questões dando a tabela toda quando trabalha com nêutrons. Mas, para fóton de raio-x, gama, beta e alfa, tem que estar no sangue, pessoal. Então, fator de ponderação, raio-x e gama, 1. Beta, 1. Isso quer dizer o quê? Que o beta também vai entrar aqui, ó. Ou seja, dose absorvida igual a dose equivalente. Para partículas alfas, a gente tem um fator de ponderação igual a 20. Ou seja, a dose equivalente para a radiação alfa é maior do que a dose equivalente para radiações gama, x e beta. Por quê? Porque alfa é mais ionizante. Beleza? OBS. Radiação natural, tá? A gente está exposto a uma radiação de 1 milisievert por ano. Ou seja, todo ano a gente recebe uma radiação cósmica de 1 milisievert. E uma pessoa que não trabalha com a parte de radiação, ou seja, um indivíduo exposto não profissionalmente, ele tem que receber uma dose menor que 5 milisievert por ano. Eric, e por que eu tenho que saber esses valores? Porque existem tabelas de radioproteção que você vai pegar e vai ver os limites máximos de dose equivalente por pessoa por ano. Então, dependendo do local onde você trabalhe, dependendo das horas trabalhadas, a gente vai fazer uma ponderação e saber quantas horas você pode trabalhar ou se aquele local é perigoso. Então, esses dados de dosimetria são extremamente importantes na parte de segurança. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente falou de dose equivalente, que é quando a gente pega a dose absorvida e especifica por uma certa radiação utilizando um fator de ponderação. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!